Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo entendimento, a paz e o amor do nosso Cristo, a paz e o amor do nosso Mestre. Que essa paz e esse amor inundem a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus o Cristo. Amém? Bora para cima para mais um vídeo este de mensagem bíblica, palavra, alimento para a nossa alma, que nos deixa mais próximos do nosso Mestre, orientações do nosso Deus para melhorar a nossa vida. Beleza? Pega aí tua Bíblia, abra ela em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 21 e 22. Agradeço a você, novo inscrito no canal. Beleza? Vamos crescer, vamos se desenvolver. É um canal que nos ajuda a crescer de nível em nível. Tanto eu como você que nos acompanha, ajuda você, eu, a sairmos da estagnação espiritual, daquele evangelho, aquele cristianismo que você se entrega a Jesus e depois de 5, 10 anos não mudou nada na sua vida. Nos ajuda a sair da estagnação espiritual. Esse canal é um canal que vai te ajudar a aumentar o seu repertório de louvores, aumentar o seu repertório de reflexões sobre a vida e aumentar o seu entendimento na palavra. Amém? Bora pra cima tacar fogo na seara. Vou estar apresentando este livro aqui, ó. Vida em Equilíbrio. Dicas e ferramentas poderosas para alcançar o sucesso em sua plenitude. Vamos lá. A partir do ponto em que vivemos em sociedade, precisamos lidar com muitos aspectos, pois tudo interfere em nossas vidas. É preciso considerar a economia, as relações sociais, o meio ambiente, as relações conjugais, o autoconhecimento. É uma lista vasta de responsabilidades que exige muito de nós. Como cada uma delas interfere na outra, é essencial alcançar equilíbrio. Esta é a palavra e a chave para uma vida em harmonia. A fim de conciliar cada instância, por mais diversa que seja, desfrute de uma leitura leve e simples sobre um assunto tão denso e complexo. Vida em equilíbrio. É forte, irmão Cleps. Quero comprar R$60. Amém? Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo o prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e de volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora pra cima. Tacar fogo na seara. Sorria. Está eu e meu irmão aqui. Felicidade, ó. Felicidade ali, só vi daquele jeito. Sorrindo. Sorria também. Em nome de Jesus. É forte. Vamos para o conteúdo de hoje. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 21 e 22. Produção, roda a vinheta. É forte demais. Essa vinheta é forte demais, Brasil. Uhul! Vamos lá, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Assim está escrito: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino
de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Só esses 2 versículos hoje para basearmos aqui os ensinos do nosso mestre aqui para nós neste dia tão propício. Amém? Bora lá. Você que deseja saber um pouquinho mais sobre o contexto de Gálatas capítulo 5, você que deseja saber um pouquinho mais das informações dos versículos anteriores, tá bom? Olhe os vídeos anteriores, porque lá tem as informações do restante dos versículos até aonde estamos no momento, tá bom? Bora lá! Nós, no vídeo passado, listamos sobre a lista, das obras da carne e acabamos parando também no versículo de número 21 em uma expressão do apóstolo Paulo, logo perto do final aí do versículo 21, que ele diz: e coisas semelhantes a estas. É logo abaixo aí dos pecados, que ele fala sobre invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e aí ele vai citar a expressão, e coisas semelhantes a esta. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer com coisas semelhantes a estas? Ele acaba de citar aqui a lista das obras da carne, só que quando ele coloca a expressão e coisas semelhantes a estas, é que tinha mais coisas para colocar. Esse é o primeiro ponto. Tinha mais coisas para colocar, mas para a lista não ficar até muito grande, ele reduziu. Segundo ponto, que significa e coisas semelhantes a estas. O apóstolo Paulo está dizendo que existem muitas outras coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que se parece com as obras da carne. Então olha só, é para a gente lutar contra as obras da carne através da força do Espírito, da graça do nosso mestre, e é para a gente lutar contra as coisas que se parecem com as obras da carne. É isso que Paulo está dizendo. E coisas semelhantes a estas. Paulo também está dizendo, olha, existem muitas outras coisas que se parecem com prostituição. Além de você batalhar contra a prostituição, é para você batalhar com tudo que se parece com a prostituição. É isso que ele quer dizer com coisas semelhantes. Olha, existe o pecado, a obra da carne, da impureza. É para você vencer a impureza e é para você vencer tudo que se parece com a impureza. Existe a obra da carne da lascívia, é para você vencer a lascívia e tudo que se parece com a lascívia. Olha, é para você vencer a idolatria e tudo que se parece com a idolatria. Feitiçaria e tudo que se parece com feitiçaria. Inimizades e tudo que se parece com inimizades. Porfias e tudo que se parece com porfia. Emulações e tudo que se parece com emulações. Iras e tudo que é semelhante a ira. Pelejas e tudo que é semelhante a pelejas. Dissensões e tudo que é semelhante a dissensões. Heresias e tudo que é semelhante a heresias. Invejas e tudo que é semelhante a invejas. É para você vencer o homicídio e tudo que é semelhante ao homicídio. As bebedices e tudo que é semelhante às bebedices. Glutonarias e tudo que é semelhante a glutonarias. E ele encerra, e coisas semelhantes a estas. Então observe bem que existem muitos pecados para nós batalharmos contra eles. Existem muitas obras da carne dentro de mim
Existem muitas obras da carne dentro de você que a gente tem que estar atento. Existem essas do texto e o apóstolo Paulo ainda adverte: olha, e tudo que for semelhante, essas e tudo que for semelhante. A lista é grande, é por isso que ao invés do cristão ficar olhando muito para fora, ele tem que começar a olhar para dentro dele, porque existem muitas coisas dentro de nós que na nossa mente às vezes a gente acha que não é pecado, mas basta refletir, basta pensar um pouco. Então o apóstolo Paulo, no versículo de número 21, ele toma todo o cuidado para citar as obras da carne e também toma o cuidado de deixar essa responsabilidade na nossa mão. Olha, esses pecados e tudo que for semelhante. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Filhos, olha, essa listagem de pecados aqui e tudo que se parecer com esses pecados, busque vencer, porque também é obra da carne. Amém? Deu para entender aqui? Então é isso que significa essa expressão. E coisas semelhantes a estas. Primeiro, tinha muito mais coisas para colocar, tá bom? Mas para não ficar muito grande, ele pontuou só essas. Segundo, tudo que for semelhante a esses pecados do texto. Batalhe contra esses pecados do texto. Lute contra esses pecados do texto. É isso que significa. E coisas semelhantes a estas. Amém? Bora para cima. Versículo de número 20 e 21. Isso aqui é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque dos 15 pecados que o apóstolo Paulo cita no versículo 20 e 21, 8 deles rompem com a comunhão cristã. Eu vou repetir isso aqui para você ver o grau de importância que tem que ser dado à nossa velha natureza aqui para batalhar, para vencer. Dos 15 pecados, porque são 15 que Paulo cita aqui, tá bom? Cita de forma direta e ele cita a expressão e coisas semelhantes a estas de forma indireta, ou seja, pecados de forma indireta, tudo que for semelhante, batalha. Só que dos 15 que ele cita, 8, mais da metade, rompem com a nossa comunhão cristã. O que você quer dizer com isso, irmão Cleberson? O que o texto está dizendo é que a nossa velha natureza, ela batalha constantemente para afastar eu de você, você de mim. Tá dando para entender? 8 dos 15 pecados rompem a nossa comunhão cristã. Para refletir comigo. Olha a quantidade de pecados. Olha a quantidade de erros e defeitos que querem nos afastar uns dos outros. Quando a gente para pensar nisso aqui, que mais de 8 pecados dos 15 listados por Paulo rompem a nossa comunhão cristã, a gente reflete, pensa um pouco em batalhar contra a nossa velha natureza e sufocá-la ainda mais. Sabe qual é o ser que quer afastar você do seu irmão? Não é só Satanás, não. Não é. Está escrito na Bíblia. É a sua própria velha natureza que quer te afastar do seu irmão. É a sua própria velha natureza que quer te afastar da sua irmã. Vou provar, porque Paulo está falando aqui de obra da carne. Ele não está falando apenas não está falando de Satanás, ele está falando da obra da carne. Nossa velha natureza, o homem caído, a mulher caída, é disso que ele está falando. E saiba que não é só Satanás que quer ver você distante do seu irmão, você distante da sua irmã. Sua velha natureza, ela sim quer ver você distante do seu irmão, quer ver você distante da sua irmã. Eu vou lhe provar que 8 dos 15 rompem a nossa comunhão cristã, rompem a nossa comunhão como irmão, rompem a nossa comunhão de irmãos na fé, rompem com o corpo de Cristo. Observe bem: inimizade,
Inimizade distancia quem? Distancia quem? Distancia irmãos uns dos outros. Porfias distancia irmãos uns dos outros. Emulações distancia irmãos uns dos outros. Iras distancia irmãos uns dos outros. Pelejas distancia irmãos uns dos outros. Dissensões distancia irmãos uns dos outros. Heresias distancia irmãos uns dos outros. E invejas, olha só, distancia irmãos uns dos outros. Dos 15, repito, dos 15 pecados, mais da metade nos distancia um do outro. É aí que a gente tem que clamar a graça, é aí que a gente tem que clamar a força do Espírito, a graça de Cristo, para nossa velha natureza não resplandecer, para nossa velha natureza não predominar, porque o que mais a nossa velha natureza quer é nos distanciar uns dos outros. É por isso que a gente tem que clamar pela graça do nosso Mestre, clamar pela ajuda do Espírito Santo, para não deixar a nossa velha natureza falar. Reflita nisso, meu querido irmão, reflita nisso, minha querida irmã. Dos 15 pecados, 8 nos distancia uns dos outros. Já é para mim e para você refletirmos e não deixar a nossa velha natureza falar de jeito nenhum. Por quê? Porque se eu deixar e se você deixar a nossa velha natureza resplandecer, falar vai desmembrar o corpo de Cristo, vai nos distanciar uns dos outros. Então é obrigação minha como servo de Deus, é obrigação sua como servo e serva de Deus, não deixar esses pecados falarem dentro de você. É obrigação sua e minha não deixar esses pecados resplandecerem dentro de mim e dentro de você, porque se resplandecer, vai causar uma grande catástrofe na comunhão de Cristo, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Então vamos nos atentar hoje aqui. Reflita nisso. Quando eu vi isso aqui, eu parei muito para pensar. Parei muito, sério. Dos 15 listados, mais da metade rompe a nossa comunhão como irmãos, rompe a nossa comunhão com a igreja. Reflita nisso. Ainda no versículo de número 21, Paulo diz uma expressão, agora sim também, no finalzinho do versículo aqui, no meio na verdade, como já antes vos disse. Como já antes vos disse. Paulo não está falando disso aqui, do tipo de vida errada, pecado, obra da carne, só aqui. Ele já vem falando antes. Ele já vem batendo na tecla toda hora. É o que ele está dizendo aqui no versículo de número 21, com a expressão, como já antes vos disse. Por que Paulo está citando de novo? Por que Paulo está batendo na tecla de novo? Por que Paulo está falando de novo? Porque é dever de todo cristão verdadeiro não deixar os seus irmãos pecarem em paz. Eu vou repetir. É dever de todo cristão verdadeiro não deixar os seus irmãos pecarem em paz. É isso mesmo. Se está vendo que está errando, está resplandecendo obra da carne, repita, porque é isso que Paulo está falando. Ele fala da obra da carne, quando percebe de novo, repete. E se percebesse de novo, ia repetir a mensagem, até ela causar efeito. Como já antes vos disse, ele já tinha dito isso aqui, já tinha falado de obra da carne, já tinha falado da vida em pecado, mas aqui ele está repetindo de novo.
Por quê? O que Paulo está nos ensinando é dever de todo cristão genuíno não deixar os seus irmãos pecarem em paz. É isso que ele está dizendo aqui, e que seja para prevenir, que seja para tratar. Repito, que seja para você prevenir, ou seja, a pessoa ainda não pecou, mas você está vendo que ela já está tendenciosa a pecar, já advirta, já fale, irmão, tá errado, mostre a consequência do pecado, porque é isso que Paulo está mostrando, mostre a consequência do pecado, então que seja para prevenir, ou que seja para tratar, aquele irmão, aquela irmã que já pecou, fale para ele, fale para ela também, que seja para prevenir, que seja para tratar, é minha obrigação, é sua obrigação, não deixar os nossos irmãos pecarem em paz. Meu irmão, guarde isso aqui em nome de Jesus. Não é que você também vai ser um crente chato, aonde vê pecado em tudo. Não é isso. Não é isso. Existem dois grandes pecados que Deus não gosta de ver na humanidade. Quais são eles? É ver pecado em tudo e não ver pecado em nada. Repito, existem dois grandes pecados que Deus não gosta de ver na raça humana, nos seres humanos. Quais são eles? É ver pecado em tudo e não ver pecado em nada. Já falei sobre essa reflexão nos vídeos anteriores, não me lembro o nível, mas se você acompanha a gente de algum tempo, você sabe que eu falei. É esses dois grandes pecados que Deus não gosta de ver no ser humano. É ver pecado em tudo e não ver pecado em nada. Como é que eu faço para equilibrar essas duas situações? É quando eu me mantenho se relacionando com a Bíblia. Ela me dá o equilíbrio sobre os verdadeiros pecados. Então, quando a Bíblia me dá o equilíbrio, eu não me torno chato, ao ponto de ficar no pé das pessoas falando que tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Ou, tá vendo o pecado, mas tá dizendo, não existe pecado em nada, não existe pecado em nada, depende. Tudo é relativo, tudo é... Não. A Bíblia te dá esse equilíbrio para você não ver pecado em tudo e também não ver pecado em nada. Então não se torne um crente chato, porém é seu dever, é meu dever, que seja para prevenir, que seja para tratar, não deixar os seus irmãos pecarem em paz. Sempre peça a direção do Espírito Santo para ele te guiar na mente, alma e palavra quando você for falar de pecado com um irmão seu, com uma irmã sua. Amém? Então guarde essa expressão. Como já antes vos disse, já tinha dito antes, mas estava repetindo aqui, batendo na tecla de novo, falando de novo, expressando de novo, porque é o nosso dever como cristão verdadeiro não deixar os nossos irmãos pecarem em paz. Amém? Bora pra cima, vamos continuar. Estamos aprendendo aí sobre Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Olha só, quando Paulo vai citar os pecados da carne, ele fala que é obra, né? Algo que precisa ser edificado, né? Algo que precisa ser amontoado, aos pouquinhos, de bloco em bloco, é como se fosse uma construção. Ele chama obras da carne. Só que quando ele vai falar das características do Espírito, ou da característica do Espírito, porque ele não chama de frutos, mas ele chama de fruto. Para que você entenda isso aqui, é como se fosse uma mexerica, tá bom? O Espírito Santo é como se fosse... Olha só, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu chamei o Espírito Santo de mexerica, em nome de Jesus. Tem crente para tudo nessa vida. É como o Espírito Santo é como, se tratando do versículo de número 22, é como se fosse uma mexerica. Como assim, irmão Cleberson? A mexerica é uma, correto? Só que tem vários gomos. O Espírito Santo é a mesma coisa. Por isso que no texto você não vai ver frutos no plural. Você vai ver fruto. O Espírito Santo gerando todos esses gomos dentro do cristão. Deu para entender? Beleza? Então vamos lá. Versículo de número 22 está escrito a expressão: mas o fruto do Espírito.
Enquanto na carne é obra, algo que precisa ser edificado, quando se trata do Espírito é fruto. E querendo ou não, todo fruto precisa ser regado para crescer. O fruto do Espírito é regado com relacionamento com Deus e situações. Então vamos repetir isso aqui. Quando se trata do Espírito, é fruto. E todo fruto, para crescer, precisa ser regado. Sim ou não? Se você já criou uma planta, algum fruto aí, um pé de alguma coisa dentro da sua casa, você sabe que você teve que regar. Você sabe que você teve que cuidar. E quando Paulo cita isso aqui, no versículo de número 22, fruto do Espírito, ele está falando a mesma coisa. Se você quer que o Espírito Santo resplandeça na sua vida, se você quer que o Espírito Santo apareça na sua vida com o fruto dele, é obrigação sua regar. E tem duas coisas que fazem nós, como cristãos, regarmos o fruto do Espírito dentro de nós, que já está aí. Quando a gente se entrega a Cristo, esse fruto já está aí, mas ele precisa amadurecer, porque Paulo, quando apresenta aqui, no texto, ele apresenta só o fruto maduro do Espírito Santo, como se já tivesse alcançado a perfeição. E a palavra perfeição não é só aquele que não erra, mas a palavra perfeição no latim significa feito até o fim. É isso que Paulo está citando aqui, um cristão feito até o fim. É por isso que Jesus ele é perfeito. Por que Jesus ele é perfeito? Porque ele foi o único homem feito até o fim, tá bom? Sem erros, feito até o fim. Um alto patamar, um alto modelo, uma autorreferência da humanidade que pode ser seguido. E Paulo está citando o fruto do Espírito aqui como perfeito, como já maduro. Porém, para nós alcançarmos essa perfeição como crentes em Cristo, cristãos em Cristo, nós precisamos pelo menos de duas coisas para regar esse fruto aqui. Primeiro, relacionamento diário com Deus. Irmão, desde o início do canal, eu tenho batido na tecla, eu tenho falado isso. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O fruto do Espírito, ele não vai se aperfeiçoar em você se você não tem interesse de se relacionar com ele. Nunca se esqueça disso. Tudo aquilo que você foca se expande. Tudo aquilo que você foca cresce. Tudo aquilo que você passa tempo se desenvolve. E se você não passa tempo com o Espírito Santo, como, pelo amor de Deus, que o fruto dele vai crescer em você, vai se desenvolver em você? Não tem como. Então, mais uma vez, eu falo aqui, bato na tecla, digo e repito: reserve um tempo com Deus no seu dia. Uma das melhores maneiras desse fruto crescer, aflorar dentro de nós é se relacionando com o Espírito Santo. Por favor, pelo amor de Deus, acata esse conselho que é bíblico. Reserve um tempo com Deus no seu dia para que esse fruto se expanda. Uma das maneiras de regar esse fruto que já está dentro de você é através de um relacionamento diário com Deus. É quando você louva, é quando você ora, é quando você lê a Bíblia, é quando você jejua, é quando você traz Deus para dentro da sua casa. É isso mesmo. Uma das melhores maneiras de regar o fruto do Espírito dentro de nós é através de um relacionamento diário com Deus. E tem agora um segundo ponto que faz regar o fruto do Espírito dentro de nós. O primeiro é relacionamento diário com Deus. O segundo é através das situações da vida. É isso mesmo. Agora você vai entender muitas vezes o porquê porque você temos que passar por apertos na vida. Temos que passar por situações difíceis na vida.
Sabe por quê? Porque a melhor maneira de você provar que tem paciência é como? É quando você está em uma situação que gera em você impaciência. Qual é a melhor maneira de você demonstrar amor? É justamente quando você percebe algumas situações de ódio. Qual é a melhor maneira de você fazer resplandecer a paz? É quando você está em algumas situações de tribulação. Então entenda, na primeira maneira, a gente buscando a Deus diariamente, um relacionamento com Deus diariamente, isso faz regar esse fruto. Só que a outra maneira que faz regar é através das situações da vida. É por isso que muitas vezes o próprio Espírito nos leva para os desertos da vida para aperfeiçoar esses frutos em nós. Quando Ele quer aperfeiçoar a paz, muitas vezes Ele faz a gente participar de algumas situações de tribulação. Quando Ele quer aperfeiçoar o amor, muitas das vezes Ele faz a gente passar por situações de ódio. Quando Ele quer aperfeiçoar qualquer coisa dentro de nós, a mansidão, Ele vai fazer com que você passe por algumas situações que queira tirar o seu equilíbrio. Quando Ele quer aperfeiçoar em você a fé, normalmente Ele vai te colocar em uma situação a qual você não veja mais solução alguma, só para que Ele aperfeiçoe a sua fé. E mesmo não tendo solução nenhuma, você ainda continua crendo. É aí que, no meio dessas situações, principalmente quando se trata de fé, é no meio dessas situações que Ele mostra para você. E aí, como é que está essa situação? Aí você olha, não tem solução no lado esquerdo, não tem solução no lado direito, trás, frente, não tem solução. Aí o Espírito tem que te lembrar. Nunca se esqueça que o mundo que você está agora, esse tudo que você vê aí, tudo que você vê agora, veio do nada. E aí Ele começa a pregar para a gente. E Ele começa a falar para nós, dentro das situações da vida, todas as soluções, mensagens e sabedoria que precisamos. Porque a gente normalmente quando está em uma situação que não vê mais solução de nada, é aí que Ele tem que nos lembrar. Nunca se esqueça que esse mundo que você habita veio do nada, veio através da palavra. Nunca se esqueça disso. Teve que alguém falar, haja luz. E tudo a partir dali começou a ganhar forma. Tudo a partir dali começou a ganhar vida. Então, se Deus pôde fazer isso com o mundo, desenvolver a Terra e desenvolver esse tanto de quase 8 bilhões de seres humanos que tem na face da Terra, você acha que Deus não pode te tirar dessa situação? Saiba que é Ele aperfeiçoando os frutos, o fruto dele em você. Não tire isso da sua cabeça. Amém? Então, é essas duas formas que o Espírito Santo usa para aperfeiçoar o fruto dele em nós. Primeiro, sua parte, sua responsabilidade. Reserve um tempo com Deus no seu dia e busque a Deus todos os dias. Segundo, esteja de olhos bem abertos para as situações da vida, porque o Espírito Santo usa as situações da vida para aperfeiçoar o fruto dele em nós. Amém? Vamos continuar. E aqui começa, na verdade, a citação do fruto do Espírito. As características do Espírito Santo. Porque quando cita todo esse fruto aqui, todas essas características, está falando do Espírito Santo. E é uma coisa interessante até, vamos aproveitar que vamos entrar agora nas características do Espírito. Eu compartilho com você um comentário. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não esteja de olho no glória que ela dá na igreja. Não esteja de olho no aleluia que ela dá na igreja.
Não esteja de olho nas línguas estranhas que ela fala na igreja, no choro que ela chora na igreja, no pulo que ela dá na igreja. Mas esteja de olho se tem essas características aqui, nessa pessoa. Esse aqui é o fator primário de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se não tiver essas características, a pessoa pode chorar, pode pular, pode rodar, pode falar em língua estranha, dar glória a Deus mais alto na igreja, dar o aleluia mais alto na igreja, o que for. Se não tiver essas características, não tem o Espírito Santo. Se não tiver esse fruto, o Espírito Santo está distante. O que está resplandecendo nela é a carne e não o Espírito. Então, quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Observe se tem essas características, que não vai dar para citar todas, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, mas observe se tem essas características. E aí a gente continua no próximo vídeo. Primeiro, caridade, que na sua Bíblia pode estar amor, dependendo da tradução. O que é a caridade do texto aqui? É o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Bato de novo nessa tecla aqui. Tudo que fazemos pelo próximo, sem o interesse de querer nada em troca, sem o interesse de querer as coisas em troca, é juntar tesouro no céu. Repito, tá? Tudo que nós fazemos, toda a generosidade que praticamos, seja ela generosidade mental, seja ela generosidade emocional, seja ela generosidade material, toda a generosidade que praticamos, sem o interesse de querer nada em troca, ou sem o interesse de barganha, é juntar tesouro no céu. E Paulo vai começar a primeira característica do Espírito com o amor. O interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Uma pergunta: quantas coisas você já fez pelo próximo sem querer nada em troca, sem barganha, fazendo só porque queria ver o seu próximo bem? Reflita nisso. Outra característica do Espírito Santo: gozo. O que significa essa palavra gozo? A sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Então, esse gozo aqui é baseado justamente na graça, no amor, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. É uma alegria que a gente sente quando para pensar em tudo que Deus já fez por nós, em tudo que Deus nos prometeu. O que Deus já fez por nós? Enviou seu Filho Jesus, morreu na cruz e através dele hoje temos salvação. E o que Deus nos prometeu? Quando essa vida acabar, temos a vida eterna juntamente com Ele. E quando a gente se baseia, só citei duas coisas, mas quando a gente se baseia na graça, na promessa e no amor de Deus, a nossa alma se enche de gozo, uma alegria baseada nessa promessa, nesse amor. Vamos continuar. Terceira característica do Espírito Santo: paz. Paz. A quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. É a paz, a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem
entre o crente e seu pai. Se não me falha a memória, é em Romanos 5:1, que eu expliquei logo no início do nosso discipulado, logo no início dos vídeos. Eu expliquei a diferença de paz com Deus para paz de Deus. Paz de Deus é algo que você recebe dentro de você. Paz com Deus fala de uma paz de relacionamento. É como se você estivesse brigado com alguém. Você não tem paz com essa pessoa, mas às vezes está em paz dentro de você. Você recebeu a paz de Deus, mas você não tem paz com alguém. Antes do sacrifício de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Deus nos via como inimigos. Deus nos via como indignos. Deus nos via como injustos. Depois do sacrifício de Cristo, o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 5:1 que nós hoje temos paz com Deus. Ou seja, antes do sacrifício, Deus nos via como inimigos. Depois do sacrifício, Deus nos vê como amigos. Antes do sacrifício, Deus nos via como injustos. Depois do sacrifício, Deus nos vê como justos. Antes do sacrifício, Deus nos via como indignos. Depois do sacrifício, Deus nos vê como dignos. Hoje temos paz com Deus. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus. E é essa paz que o Espírito Santo dá. A paz de Deus e a paz com Deus, a qual é Ele que nos proporciona. É através dele que nós temos relacionamento com Cristo e com o Pai. Amém? Bora para cima. Ainda no versículo de número 22. Longanimidade é a perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Entenda a longanimidade, olha só. É perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Todo crente cheio do Espírito Santo não vive se irando todos os dias, não vive falando o que quer, não vive com falta de paciência todos os dias, não. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele é tardio em irar-se, tardio em descontrolar-se. Ele tem paciência e é uma paciência perseverante. Não é que ele não se ira, não é que às vezes ele não se descontrola, mas um dos frutos do Espírito aqui, característica do Espírito aqui, é ser longânimo, ser muito tardio para se irar, ser muito tardio para se descontrolar. Essa é uma característica do Espírito. E para encerrar, no próximo vídeo nós continuamos, lógico, próximo vídeo da mensagem bíblica. Para encerrar, ainda no versículo de número 22, benignidade, tá bom? Benignidade. Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Eu vou repetir isso aqui para que você não entenda errado. Benignidade é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Não confunda benignidade com, às vezes, aqueles irmãos que falam algumas verdades para você, que às vezes causa até um desconforto, uma dor, tá bom? Essa verdade aí, essa dor, esse desconforto está te melhorando como crente, tá? A benignidade aqui, que é o não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor, fala do tipo de pessoa que ela não tem a vontade de magoar as pessoas como o perverso. O perverso tem prazer nisso, ri disso, gosta de humilhar as pessoas, causar dor, abater. O benigno não. O benigno, ele não tem essa intenção. Às vezes causa dor, mas não é intenção do benigno causar dor. Não é intenção dele magoar. Entende?
E a gente precisa fazer essa diferença, porque às vezes as pessoas confundem certos irmãos que Deus usa, que às vezes falam a verdade para ele ou para ela, que essa verdade causa dor, causa um certo desconforto, mas é para melhora desse crente. Aí a pessoa me vê falando isso aqui e já pensa nesse outro irmão que lhe falou a verdade, que lhe causou dor, lhe causou desconforto, lhe causou mágoa e diz: olha, o irmão Cleber está falando dele. Não é dele que eu estou falando. O benigno não tem essa intenção. Não tem essa intenção. O perverso tem. O perverso tem o desejo de magoar. O perverso tem o desejo de provocar dor. O benigno, não. Então, saiba diferenciar, tá bom? Benigno, não querer magoar ninguém, nem de provocar dor. Beleza? Bora pra cima! Bora pra cima! Seja fonte! Reserve um tempo com Deus no seu dia. O pai procura. Será que ele achou? Sorria. Igual eu e meu amigo Felicidade. Eu e meu irmão Felicidade. Sorria. É forte demais. Sorri de crente. E Deus abençoe.